Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Laís Gomes e esse é o canal onde você pode compartilhar, passar para os seus amigos, né? Você pode dar aquele super like, você pode dar conselhos, falar coisas aqui interessantes que dá aquele puxãozinho de orelha na gente, mas também pode dar aquelas sugestões super batata frita que a gente ama também. Você pode fazer desse canal o lugar onde você tem direito de estar, tá bom? Vamos à nossa palavra de hoje, que assim é maravilhosa e eu acho que com certeza vai edificar a sua vida como edifica a minha. A nossa palavra se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 23, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E essa palavra, assim, eu fiquei maravilhada de como Paulo escreveu isso para o povo de Corinto, porque acontecia muitas coisas em Corinto que é muito parecida com a nossa vivência, né? As pessoas aceitam a Jesus, mas querem vivenciar as práticas mundanas, continuar com as mesmas práticas do velho homem, vamos botar assim, né? As pessoas não querem ser transformadas, elas querem viver o mundo espiritual, querem ter a vontade do Espírito, o desejo do Espírito, mas querem continuar praticando coisas que não convêm ao Espírito. E eu achei muito interessante a gente analisar como essa palavra ela vem sobre a nossa vida. Quando Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, são todas as coisas que permeiam o mundo. Tudo no mundo é lícito pra gente. E quando a gente fala de lícito é porque é permissivo. Você pode, todas as coisas, tudo tá pra você. Você pode, é uma escolha você fazer. Agora, quando a gente pensa no que convém, aí a gente já começa a fazer uma seleção. Porque já não são todas as coisas, mas aquilo que convém. Então aquilo que convém vai ser um processo que você vai fazer de escolha. Aquilo que convém para minha alma. Aquilo que convém para a transformação da minha alma. Será que se eu comer um chocolate ou comer, sei lá, legumes, é um exemplo assim, totalmente diferente. Mas vamos pensar assim, será que se eu comer legumes e chocolate, o que mais me dá vida? Legumes ou chocolate? Mas se eu comer os dois ao mesmo tempo, isso vai ser bom? Isso vai realmente fazer com que o meu corpo ele entenda esse processo dos dois juntos? Aquilo vai ser bom para o meu corpo? Então eu preciso selecionar. Eu preciso pensar se isso realmente vai ser bom para o meu corpo. Eu sei que eu dei um exemplo aqui meio louco, mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Chocolate a gente ama, mas chocolate demais faz mal. Já o legumes é uma coisa que nem todo mundo gosta, mas é uma coisa que faz muito bem à saúde. Mas se eu juntar os dois ao mesmo tempo, em excesso, vai dar certo? Então eu preciso pensar e selecionar, porque o processo de seleção é muito difícil, principalmente para quem vive totalmente na carne. E aí a gente começa a fazer essa seleção. Quando a gente começa a fazer a seleção do que é para nossa alma, e quando a gente começa a pensar que alma e carne é a mesma coisa, quando a gente fala de alma e carne é a mesma coisa, eu não estou falando do corpo. O corpo é isso daqui que a gente tem. Eu estou falando da alma. A alma é o que a gente sente, é esses desejos, essas vontades, é tudo que vai permear o nosso pensamento, vamos colocar de forma mais fácil. Tudo que permeia o nosso coração, nem pensamento, é o coração, sabe? Então tá na nossa alma. E aí pensando sobre isso, eu comecei a pensar sobre o processo que a gente faz,
né, de seleção. O que a gente tem escolhido, enfim, ler, o que a gente escolhe ver, o que a gente escolhe ouvir, o que a gente escolhe compartilhar, o que a gente está escolhendo ter na nossa vida, o que você está escolhendo para dizer sobre você. E esse processo, ele vai permear toda a nossa vida e vai fazer muito sentido quando a gente vai pensar nas coisas que edificam. E essas coisas que edificam é a edificação do nosso espírito. As coisas que vão edificar a nossa transformação espiritual. Se eu faço seleções das coisas para minha alma, automaticamente também tem as coisas do espírito, porque a minha alma precisa estar conectada ao meu espírito. E se a minha alma não está conectada ao meu espírito, eu tenho um problema muito sério. Porque o meu espírito, ele está sendo perturbado pelo quê? Então, é um processo de seleção que eu preciso fazer. E aí a gente começa a pensar sobre essas coisas que estão edificando a nossa vida. E o que tem edificado a sua vida espiritual? Quem tem sido o seu mentor, né? Que a gente fala tanto de autores importantes, de filósofos, sei lá o que você permeia, que você procura. Quem tem sido? Quem é o teu pastor? Nesse momento eu não estou nem falando de Jesus, de Espírito Santo e de Deus. Não estou falando da Trindade. Eu estou falando das questões humanas. São pessoas que estão à nossa volta que nos trazem coisas edificantes. Quem está nos edificando? É uma coisa importante a gente pensar, porque isso vai ser o processo para a nossa vida espiritual, que não pode ter mistura. E aí às vezes a gente encontra pessoas que misturam muito a vida espiritual com práticas do mundo, quando na verdade a gente precisaria deixar essas práticas do mundo e vivenciar outras novas práticas por conta da vida espiritual. Se a gente entende isso, a gente começa a ver que tudo vai ser para a glória de Deus. Tudo que permeia você vai ser para a glória de Deus. E aí você vai entender que as coisas que estão no mundo que eu digo é o sistema, tudo que envolve a gente, as coisas que estão vivenciando no mundo não vão nos perturbar. E essas coisas também não vão ser tão atrativas assim, porque você vai saber fazer a seleção por conta da edificação do teu espírito, porque o seu espírito está conectado ao Espírito de Deus. E aí você precisa do Espírito de Deus para ter discernimento. Então, sem o Espírito de Deus, a gente não consegue fazer seleção de pessoas que estão à nossa volta, por exemplo. Nós precisamos ter um pastor, nós precisamos ter uma pessoa realmente que nos faça entender quem nós somos. Nós precisamos ter boas leituras de bons autores. Não podem ser pessoas que confundem a nossa mente com coisas, com práticas do mundo. Precisamos ter pessoas que vão nos transformar e fazer com que a gente esteja mais próximo do céu, sabendo viver nessa terra onde nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso lugar de morada. Nossa morada é no céu. Aqui nós estamos de passagem. E isso tem que estar muito enraizado na nossa vida cristã. Precisamos ter isso aqui, gravado, enraizado na nossa mente. Porque senão a gente vai viver igual os processos de Israel. Quando sai do Egito, ele traz o Egito para o deserto. E de vez ser o deserto só um lugar onde eles vão estar passando, eles começam a viver o deserto. E viver o deserto com práticas do Egito. Porque eles tiveram coisas, bênçãos espirituais, porque Deus por amor abençoa, Deus por amor cuida, Deus por amor dá as situações, mas esse povo estava com a mente escrava e começou a viver situações lá do Egito. Nós não precisamos viver isso. Nós podemos ter esses ensinamentos da Bíblia, que é nos revelada todo dia para dizer, olha, você tem uma morada que é lá no céu. Você tem uma morada onde não é corruptível, é incorruptível. O nosso corpo aqui, o nosso processo aqui na terra
é corruptível. Nós temos um processo de corrupção muito grande no nosso meio. E nós precisamos nos afastar disso, para a gente entender que o céu não é para todos, o céu é para poucos. E nós precisamos ser esses poucos que entrarão no reino do céu. Por quê? Porque nós renunciamos todas as coisas que faz com que o nosso espírito e a nossa carne, ou seja, a nossa alma, se corrompa. Amém? Então essa é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, neste dia, nesta noite maravilhosa. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa abençoar outras vidas através desse vídeo. Que Deus possa te dar oportunidade de compartilhar comigo, porque eu preciso desse feedback também de vocês. Que Deus abençoe, graça e paz.